Oferecimento Organon, o desafio em ser completo. Oi, minha amiga, que bom estar começando mais um programa Saúde Feminina pela sua Rede Mulher de Televisão. Olha aqui, se você quer falar com a gente, quer escrever, quer fazer uma pergunta, quer localizar um médico que você viu aqui, qualquer coisa assim, você pode usar o correio ou a internet. Se você escrever pelo e-mail, saudefeminina@redemulher.com.br. Se você optar pelo correio, Rua da Granja Julieta, número 205, é aqui em São Paulo, Rede Mulher de Televisão, programa Saúde Feminina, e o CEP é 045 21 047 21 060. Olha aqui, ó. Quantas cartas a gente recebe, é uma delícia, e nós respondemos todas sim, mesmo que demore um pouquinho, mas nós respondemos a todas, viu? Você fica sossegada. Hoje aqui nós vamos falar de um tema muito interessante, que é a relação do psicólogo com o adolescente, do adolescente com o psicólogo. Depois desse programa, talvez você não queira mais chamar seus filhos de aborrecentes, não é verdade? Talvez você chegue à conclusão que nós, adultos, às vezes entre aspas, também somos um pouco aborrecentes, não é? E por isso eu vou mostrar para você um pouquinho das imagens das nossas reportagens que vão rolar hoje. Vamos ver? Meu pai só dizia assim, minha cara, minha mãe dizia assim, fala, mulher que fala, não mesmo, mulher que fala, mundo perde logo. É isso aí, né, minha amiga? Você viu que bom humor, quanta alegria tem nessa discussão, pelo menos no que concerne as reportagens que a gente fez aí pelas ruas de São Paulo, não é? Agora, olha, eu vou te falar uma coisa. Se você ficou um pouco confusa com muito material que a gente está distribuindo, tem material que a gente está vendendo, material que está distribuindo, um monte de coisa, você não esquenta muito a cabeça. Se você está na internet, você entra no nosso site www.isabelvasconcelos.com.br e pronto. Lá tem link para tudo, tem link para você ir para o Helpline, que é o serviço do nosso patrocinador aqui, é Organon. Tem o link para você conhecer melhor o nosso patrocinador. Tem link para você comprar o meu livro de contos, né? Que são aqueles queridos contos que eu escrevi toda a minha vida, né? E não publiquei. Então, reuni 20 dos que eu acho melhores e estão aqui em Histórias de Mulher para você. São contos que falam da nossa condição feminina, né? Tanta mulher acha que nós já conquistamos tudo, nós já conquistamos mesmo o direito à dupla jornada, uma vida um pouco pior do que a gente tinha. Temos que rever tudo isso. Você vai gostar do meu livro, hein? E o livro também está disponível no 815-1177 ou pelo e-mail que está aparecendo aí na sua tela da editora, escorte@escortece.com.br. No meu site, a partir de hoje, tem uma pesquisa. As 200 primeiras pessoas que responderem à pesquisa sobre o programa Saúde Feminina vão ganhar esses botões aqui, sabe? Todo mundo me pede esses botões, tá vendo? O meu, olha ali, tá no ar, ó. Cuidado, tenho tensão pré-menstrual, estou armada e estou na tensão pré-menstrual, mas tem o outro que você pode usar junto, eu até vou ficar com os dois, vou colocar aqui pra você ver, ó. Olha só. Sorria, o mundo é lindo e eu não tenho tensão pré-menstrual, não estou na tensão pré-menstrual. Aí você sinaliza para sua família, para os seus amigos de uma maneira gostosa e divertida esse seu pequeno problema de tensão pré-menstrual, né? Você tem? Eu tenho, viu, minha amiga? É bravo. Ó, você já sabe que hoje nós vamos falar sobre os adolescentes e os psicólogos. Então fica ligadinho aí que a gente vai para aquele intervalinho, mas volta já já. Oferecimento Organon, o desafio em ser completo. Nesta segunda-feira, você vai assistir aqui no Cozinha Light uma receita gostosa, uma salada morna de frango e penne colorido, que você pode, inclusive, estar substituindo pela sua refeição. Viu que delícia? Então não perca o nosso programa. Cozinha Light. Oferecimento
Teflon, receita de saúde. Quer saber o que é ficar na fila do banco de olhos para conseguir uma córnea? Fazer um transplante e voltar a enxergar? É só sentar. Sentar e esperar. Esperar. Esperar 4 anos. E o que é pior? No escuro. A jornalista Paula Dipp e o doutor Issane Tiba estão aqui no estúdio conversando sobre o adolescente e o psicólogo. Não mude de canal. Toda semana, de segunda a sexta-feira, às 14 horas e sábado às 15h45, eu, Marcelo Schumann, você e Beleza Hoje teremos um encontro marcado para falarmos de saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida, como sempre com prestação de serviços virtual e real, aqui na Rede Mulher de televisão. Se você for mulher de verdade, você não pode perder. Até lá! Embarque para um futuro garantido. Escola Naval, a mais antiga instituição de ensino superior do país. Inscrições abertas de 7 a 24 de agosto. Garanta uma carreira de sucesso e seja você também um oficial da Marinha do Brasil. Ficar em forma é bem mais fácil do que você imagina. Você que está sentadinho aí no sofá, levanta, hein? Cuide de sua saúde, do seu corpo e de sua mente. Legal, gente. Força, de vontade. Solange Passo a Passo. Uma aula de bem-estar com a personal trainer Solange Frazão. Você tem que acompanhar o programa. De segunda a sexta, às 7 da manhã e às 4h15 da tarde. Minha amiga, é o seu programa Saúde Feminina, hoje conversando sobre o psicólogo, o adolescente, o psicólogo, e você nunca mais vai chamar seu filho adolescente de aborrecente. Depois desse programa, não quero ouvir mais isso, hein? Por favor, tá aqui comigo com muita, mas muita alegria mesmo, porque é uma pessoa que morou sempre no meu coração, a jornalista Paula Dipp, né? Jornalista, apresentadora de TV, você já conhece muito bem a Paula. Outro dia ela deu um depoimento ótimo aqui pra gente, toda bonita no meio das flores, né, Paula? Você tá ótima, é um prazer te receber. Igualmente. E também com muita alegria o doutor Issane Tiba, que você também já conhece, né? O doutor Issane é muito famoso aqui no Brasil, todo mundo lê os livros dele, ele é psiquiatra, escritor e está aqui com a gente para bater um papinho sobre esse problema do psicólogo adolescente. Doutor, o senhor é psiquiatra, o senhor é médico? Sou médico, psiquiatra. Ah, eu pensava que o senhor era psicólogo, doutor, mas estou lendo aqui na minha ficha. Depois de um certo tempo a gente já fica incorporado assim com psichólogo, psiquiatra e são nomes que dão. Mas as pessoas às vezes confundem, né? A terminologia, por exemplo, o psicoterapeuta é sempre um psicólogo, não é assim? Não, tanto faz, é uma especialização. O psiquiatra também pode ser psicoterapeuta, não é? Só que o psiquiatra fez medicina, o psicólogo fez psicologia. E tem uma área comum que é a terapia, que tanto pode ser pelos psiquiatras quanto pelos psicólogos. Os psicólogos também receitam medicamentos? Não, porque isso cabe à medicina. Aí já passa para o psiquiatra, né? Tá bom, muito obrigada, doutor, pelo esclarecimento aqui. Eu já quero ouvir o que as pessoas responderam quando nós fomos lá na porta da escola perguntar às mamães se elas acreditam que o psicólogo seja importante na educação do seu filho adolescente. Não acho que é importante. Para mim não faz falta. Eu acho que sim. Eu acho que cabe aos pais perceberem a necessidade ou não do psicólogo. Não, eu acho que o pai e a mãe têm papel mais importante. Que se você não tem condições de acessar a cabeça da criança, o psicólogo sabe como lidar com mais profissionalismo, né? Tem. Se ele está apresentando problemas, ele pode ajudar com uma visão externa de algum problema interno da família. Eu acho que pode ter um papel importante, sim. O que eu vejo, um adolescente, ele quer imitar o adulto, cigarro, o que a gente vê na televisão, né? Então eu acredito que tem um papel fundamental, sim. Porque é importante, né? Ele
vai na parte da cabeça da criança, estuda. Demais. Eu acho que nos ajuda muito e elas são formadas para isso, né? Muito, mesmo aqui na escola. Nossa, quantas vezes me ajudaram. Pois é, né? Quantas vezes o psicólogo pode ter ajudado mesmo a vida de todos nós e a gente nem fica sabendo. Doutora Isami, como é que é isso? O senhor acha que é importante, que o psicólogo devia fazer parte dessa educação? Devia ter lá, estar sempre ali na escola e tal, ou não? Não, psicólogos ou psicoterapeutas, quem mexe com o comportamento humano, é importante quando existe alguma dificuldade nessa área. E não uma coisa assim que deva acompanhar para e passo todos os adolescentes ou crianças, porque na realidade a gente consegue, nós psicólogos, psiquiatras, conseguimos perceber situações às vezes de doença, de distúrbio de comportamento, que a família pode atribuir simplesmente a uma falta de educação, a uma falta de respeito para os pais, e às vezes o adolescente está vivendo um problemão danado que ele não se abre com os próprios pais e aí precisa de fato de uma pessoa de fora com capacitação que possa chegar e ajudar e orientar o adolescente. Até porque parece meio difícil, né, Paula, a gente conseguir conversar racionalmente, com tranquilidade, com pessoas com as quais a gente está muito envolvido emocionalmente, né? Na hora que pinta a crise, como é que foi com você tudo isso? Bom, comigo já faz algum tempo. Eu me lembro que no nosso tempo, né, Isabel, a coisa era mais distante mesmo. Eu agora convivendo com a minha filhinha de 10 anos, que é pré-adolescente, eu acho que eles vão ter uma adolescência mais fácil, essa turminha que está aí. No meu tempo era complicado, havia uma certa distância e eu, num determinado momento da minha vida, resolvi fazer terapia sem nenhuma indicação. Eu falei, vou fazer uma terapia. Buscar eu tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos e eu às vezes tinha uma relação difícil com meu pai, às vezes difícil com minha mãe, para discutir alguma questão. Fui procurar terapia, meu pai até disse para mim, minha filha, você não é louca? Que você vai fazer terapia? Terapia é para louco. Eu falei, não acho que é para louco, acho que é para alguém que está querendo se expressar e não está conseguindo. Fiz terapia durante muitos anos, foi muito bom para mim ter procurado um terapeuta, mas foi uma coisa que eu fiz de livre e espontânea vontade. O médico me perguntou, quando eu cheguei, o terapeuta me perguntou, por que você está aqui? Quem te indicou? Eu falei, não, ninguém, eu não estou aqui, eu vim porque eu queria vir conversar com você. Ele falou, nossa... Que filé mignon, né? Que filé mignon para o terapeuta. Exato. Né? Para mim foi muito bom, viu, doutor Isami? Porque eu acho que foi uma época em que eu estava confusa, tinha uma certa dificuldade de me expressar, de chegar até minha mãe ou até meu pai e dizer alguma coisa. Hoje, com a Laurinha, minha filha, a gente conversa tudo, mas não sei se vai continuar assim. De uma certa maneira, continua, não continua. Não continua, acontece, porque é como se fosse assim, ó. Essa é a família constituída de pai e mãe, ou mãe sozinha, ou pai sozinho, mas é uma família. Sim, o núcleo, aí, a criança está aqui dentro. Então, de uma certa maneira, a família protege, olha para onde manda a criança, aquelas coisas, né? Quando chega a adolescência, é um processo de parto. Ele vai como que empurrar a família, ele vai querer a infância dele para longe e vai começar a querer olhar o mundo com os próprios olhos. Então, quando ele está olhando com os próprios olhos, se a mãe estiver do lado querendo olhar, leva um pezinho dentro da filhinha, entendeu? Então, é como se a educação na adolescência mudasse de foco, não ficasse mais a mãe experimentando a sopa do filhinho. Né? E a boa relação é quando o filho experimenta a sopa e vem contar para a mãe, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, numa relação saudável, onde cada um possa se colocar, falar o que viveu. Né? Você disse uma coisa muito interessante, a criança e o pai ou a mãe, hoje os núcleos de educação acabam sendo muito assim, né? Eu, no meu caso, por exemplo, sou separada do pai da Laura. E acredito que tem hoje em dia, muitas crianças nessa situação. O que eu sinto é que, às vezes, de fato, acontece isso. Ela está comigo, vive comigo, vê muito o pai. Aliás, eu acho ótimo isso. Acho que as crianças que têm pais separados têm que conviver igualmente com os dois e têm que ter essa liberdade de frequentar pai. Sempre pai e mãe. Ex-marido, mas é pai. Exatamente. A minha filha ama o pai e eu estimulo muito esse amor. E quando ela volta das estadias com o pai, ou nas férias, ou nos fins de semana, ela tem muita coisa nova para me contar, coisas que eu não participei. Essa coisa que você estava dizendo, que é importante que ela tenha um momento da vida em que ela está sozinha experimentando. Olha, eu acho o seguinte, né? Eu acho que os pais também precisam se questionar com relação ao comportamento dos filhos quando eles entram na adolescência. Porque você tem esta compreensão. Aconteceu com você, você sabe. O doutor estava colocando aqui, o adolescente quer ver o mundo com os próprios olhos, não é?
Mas o pai e a mãe continuam sempre pensando, não é assim? Que o mundo que eles passaram e que é perigoso e que não pode deixar o filho ir sozinho para certas situações, que tem que estar em cima. E aí eu acho que aí é que a coisa pega. É verdade. Esse é o ponto fundamental. Os pais têm que olhar o filho como filhos crescidos e não mais como criancinhas. Mas deve ser muito difícil. Muito difícil. E a arte de ser pais é a arte de se tornar não presente, porém ainda eficiente na vida dos filhos. Essa é a verdadeira arte. É ainda eficiente como amigo, doutor, é isso? Eficiente no sentido de poder perceber quando o filho está com dificuldades e aí não é oferecer ajuda, mas ele estar como um pronto-socorro que o filho... vir pedir ajuda. Isso, né? Aí o filho pode procurar o pai, pode contar com o pai, pode contar com a mãe, morando separados ou não, mas que o filho possa contar. Então, ser pais de adolescentes é viver de plantão, mas à distância. Agora, ser pais de crianças, aí é viver junto, né? Agora, então, eu me pergunto... Sim, mas a criança precisa. A criança precisa de parâmetros. Mais, né? Pois é, mas eu me pergunto assim, quando que um pai e uma mãe devem propor ao filho que consulte um psicólogo? Quer dizer, quais são os sintomas que uma criança, um adolescente, eu chamo o adolescente de criança, olha, nós temos uma grande dificuldade, assim, nós, quando eu falo, os pais, né? Nós pais temos uma grande dificuldade de poder avaliar um distúrbio de comportamento no filho devido à educação muito tolerante que nós demos. Então, nós damos do bom e do melhor para os filhos, de roupa, de escola e tudo, e falamos para ele, olha, eu não quero que você seja o melhor aluno, basta que passe de ano. É verdade. Né? Então, a gente dá 100 e quer de volta só 50. Então, o filho aprende a não produzir muitas coisas por uma questão mais de educação. Mas, mesmo assim, se um filho repete de ano ou está em vias de repetir, é porque ele não está bem. Então, não existe essa história. O rendimento escolar é fundamental. Sem dúvida. É como um trabalho para o adulto. Né? Se ele não rende na escola, se ele não rende em relacionamentos... Não tem amigos... Não tem amigos, não se relaciona bem com os pais, com os irmãos. Então, já tem alguma coisa que está errada. Se isola muito. Alguma coisa não está bem, porque gente gosta de gente. Esse é o fundamental. Nós existimos aqui, todos nós existimos, porque nós gostamos uns dos outros e levamos isso para a prática. E não ficamos isolados. Eu gosto só aqui dentro. Né? Então, o adolescente, ele é muito puro e verdadeiro na hora que ele gosta das pessoas. E os adultos que não entendem de adolescentes levam pé. Levam mesmo. Por quê? Porque vai chegar para um adolescente como se ele fosse criança ou vai exigir coisas de adulto que ele ainda não é. É verdade. Aí não funciona, né? Agora, será que os pais conseguem reconhecer aquela hora que tem que procurar ajuda externa, botar o psicólogo na história? Então, nós vamos perguntar, né, para as mães na porta da escola se já levaram o filho ao psicólogo, o filho adolescente ao psicólogo e por quê? Já. Ela estava muito mimada. E ela faz terapia. Tem uma filha que faz terapia. Não. Já eu levei, o meu filho fez terapia quando era pequeno, acho que melhorou, mas eu acho que uma família bem organizada age melhor que um psicólogo. Já. Porque eu tinha acabado de me separar e eu achei assim que eu precisava ser orientada por um psicólogo como encaminhar a situação. Por enquanto não, e se Deus quiser, não vou precisar. Já precisei. Por algumas alterações no comportamento, muito medo, muita insegurança, embora tenha muito carinho, seja de família estruturada, acho importantíssimo. Será que eu notei um certo preconceito ali naquela frase, né? Como é que é, doutor? Existe um preconceito muito grande, que quem vai para a psicoterapia é louco. E não é. Todos nós temos algumas manias e aquele que realmente é louco nem sabe que é louco. Então, é uma coisa esquisita. O louco que é louco não sabe que é louco, o mais ou menos normal nunca se sente louco, e o normal aceita. Espera aí, eu estou com uma fragilidade X, o meu coração está apitando, eu vou para o cardiologista. Meu comportamento está mal, meu pensamento está mal, eu vou para um psicólogo. É absolutamente natural que uma pessoa normal aceite bem, só não aceita quem tem realmente preconceitos. E esses preconceitos são os primeiros a serem usados pelos adolescentes quando os pais levam o filho para um terapeuta. Ele vai dizer assim, eu não sou louco, olha, quer ver só o que eu andei colecionando? Até vi aqui na página... Esse é um livro, Anjos Caídos, que eu falo a relação do filho quando entra nas drogas, ele se recusa a se tratar e os pais querem levar. E os primeiros argumentos que esses filhos que estão usando drogas e que precisam de terapia dizem é o seguinte, olha só, não vou abrir a boca para um estranho, vocês estão jogando dinheiro fora,
não vou perder tempo, não sou louco, o terapeuta é uma múmia, não abre a boca, e daí para frente. Então eles têm uma série de preconceitos que não foram eles só que criaram, não. Os pais, as mães, não, eu resolvo. Como Os se programas fosse, de televisão. como se fosse assim, uma vergonha ter problemas. Ah, eu tenho uma vergonha que sou míope, sabe? Ah, o que é isso? Cada um pode ter um problema, vai ser afetado por um problema independente da vontade. E hoje a saúde é procurar ajuda. Mas, doutor, eu queria só né? fazer uma perguntinha para ele que mostrou o livro com tanto ânimo e é legal. A gente pode dar esses livros para as crianças lerem? É importante o pai ler? Importantíssimo. Ou antes de um terapeuta, um livro ajudaria? Claro, claro. Hoje em dia, os pais querem resolver numa única atitude o que o filho criou um comportamento de 2, 3 anos. Os pais hoje descobrem que o filho está fumando maconha só depois de 1 ano e meio, 2 anos que ele está fumando. E ele vai dar uma bronca, tomar uma medida e achar que o filho vai parar com isso. E não vai. Os pais precisam se capacitar, precisam estudar sobre a matéria, precisam entender teoricamente, cientificamente sobre a droga em questão, para daí começar a perceber como que é o envolvimento. Sem diagnóstico, qualquer procedimento fica inadequado. Para poder agir mesmo de verdade, para o seu filho ser feliz, né? Olha aqui, vou mostrar para você, por falar em ser feliz, você que tem mais de 40 anos e é mulher, você não pode viver sem esse livro não, hein? São as dicas para a mulher viver melhor depois dos 40 anos, que é um livro escrito por 3 médicos super importantes aqui no nosso país, Dr. César, Dr. Nilson, Dr. Salim, não é? E você consegue, você sabe, pelo telefone 5681-7946 ou 5681-8114 aqui em São Paulo. Este livro aqui é grátis, é um presente para você do nosso patrocinador. A Paula Dipp, que está aqui comigo e infelizmente já vai nos deixar daqui a pouco, ela também vai ganhar o livro Travessia, né, Paula? Eu queria te dar parabéns pelo seu livro, finalmente juntou todos os seus contos. Eu acho que os contos, tomei vergonha na cara, né? O Dr. Isami, que já está no seu 12º livro, eu me lembro de ter entrevistado o Dr. Isami quando fez o 4º livro, e ele continua batalhando e indo... Como é que é essa? Tem bastante procura esse tipo de material no seu trabalho? Eu tenho um público que realmente me procura bem, graças a vocês que tornaram meu nome mais público, mas são quase 600 mil exemplares vendidos da coleção toda. E um dos livros, o Disciplina, Limite na Medida Certa, teve nos livros dos mais vendidos da revista Veja. Disciplina, então, disciplina eu acho um assunto super importante. Se eu deixar esses dois falando aqui, eles fazem outro programa. Amigos que nos encontramos. Paula, querida, eu quero te ver na telinha, viu? Opa, tá bom. Você tá desde o Paulista 900, que eu ando te catando no meu DAI, eu não te acho e eu quero te ver na telinha. Quem sabe eu Paula, tô de volta. Muito obrigada, viu? Tomara que você esteja mesmo. Obrigada, você faz falta. Obrigada, tá bom? Obrigada pelo Doutor Isami, continua com a gente vai para aquele intervalinho, volta já já. Oferecimento Organon, o desafio em ser completo. Se for sábado, você tá voltando da feijoada, né? Se for domingo, tá naquele churrasquinho curtindo, né? E por noite tem pizza, alguma coisa do gênero, não? Tá na sogra? Hein? Tá? Eu não, eu tô aqui matutando já os pratos desta semana do Mestre Cuca, tá? Então eu te aguardo de segunda a sexta, às 19h30 ou 7h30 da noite, o Mestre Cuca e você, porque você sabe, né? Você é o ingrediente que faz a diferença. Até a semana e acaba de curtir esse final de semana bem gostoso. Tchau! Mestre Cuca, oferecimento GE, porque geladeira se escreve com 2 letras. Perdigão, a marca mais gostosa. Meu filho saiu de casa para levar uma cunhada para casa e no que ele foi ver que se furou o pneu, veio esse carro desgovernado que veio quebrando paredes, grades. Quando ele foi em cima do carro do meu filho, que pegou a minha nora de lado. Todos estavam bêbados, vinham de uma farra. E quando foi o Fábio e ela foram jogados para o outro lado da avenida. O meu filho, pai do Fábio, nunca mais foi a mesma pessoa. O Fábio perdeu um braço e a minha nora perdeu a vida. Explicar o que eu sinto é difícil. Aquela noite, aquela hora, naquele minuto, perdi minha família. Lembrar de uma história triste dessa, você guarda aqui dentro.
Programa de Redução de Acidentes nas Estradas. Governo Federal, trabalhando em todo o Brasil. As drogas são realmente um problema e pode ser o seu problema ou o seu problema com seu filho. Então fica ligadinho aí, o Saúde Feminina está dando a maior colher de chá para você, com o Dr. Samitiba e o Dr. Alfredo Toscano. Olá, meus amigos da Rede Mulher de Televisão. Agora, todos os dias, nós estamos aqui a partir da 00:30, contando para você tudo o que acontece no mundo artístico, social, político, econômico, enfim. O território nacional marca presença aqui pela Rede Mulher, através do programa Paulo Leone. Aqui, todo evento vira acontecimento. Oferecimento Microcamp. Galifoliados, refletindo você. Informação e prestação de serviço com muita alegria e animação. Tô te esperando, hein? Nesta festa, você é presença obrigatória. Epa, mas vamos sambar, vamos dançar? Um grande desfile de atrações com a apresentação de Liliane Ventura. Porque a minha alegria é saber que você está aí do outro lado, né? Viver, de segunda a sexta, ao 12:30. É o seu programa Saúde Feminina, hoje conversando sobre os adolescentes e os psicólogos, né? Uma conversa muito legal, muito interessante que você nunca pode perder. Se você quer falar com o programa Saúde Feminina, saudefeminina@redemulher.com.br ou Rua da Granja Julieta, número 205, o CEP é 047 21 060, aqui em São Paulo. Eu estou aqui agora com muita alegria com o Dr. Alfredo Toscano, que é psiquiatra, coordenador da Rede de Atenção à Farmacodependência da Prefeitura de São Paulo. O doutor também é médico da Unidade de Dependentes de Drogas do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo, a nossa ex-Escola Paulista de Medicina, né, doutor? E o doutor Samitiba, que já está com a gente aqui desde o primeiro bloco, que também é psiquiatra, escritor, já andou mostrando os livros dele aqui para você. Aliás, se ele trouxesse todos, seria ótimo, que ia ficar uma estante, né, doutor? Quantos livros o senhor já escreveu? 12. 12 livros. Todos extremamente úteis para pais, educadores e interessados, né? Nesse bloco, nós vamos falar sobre drogas, por isso que eu trouxe o doutor Alfredo Toscano para você. Então, vamos ver o que as pessoas responderam lá na porta da escola quando a gente perguntou quem é que entra mais facilmente nas drogas, o menino ou a menina? Acho que os meninos. Eu acho que hoje em dia tá igual. Apesar dos meninos, muita gente achar que os meninos têm mais liberdade, tudo, eu acho que hoje em dia tá tão livre menino quanto menina, acho que o risco é o mesmo. Tanto os meninos como as meninas, eles estão percorrendo o caminho e tá tudo muito aberto, perigoso. Meninos. Porque eu acho que as meninas ficam mais junto com as mães durante um tempo maior e menino já é muito mais livre, independente, desde pequeno. Acho que os meninos. Busca de afirmação no grupo. Os dois. Depende de quem quer aparecer mais. Será que é isso mesmo? Será que depende de quem quer aparecer mais? O doutor Isami estava falando aqui no outro bloco que às vezes os pais levam muito tempo para descobrir que seus filhos estão consumindo droga e tal. Mas é sempre um problema? Não dá para dar uma consumidinha de droga, esquecer o assunto e viver a vida em paz? A droga é tão maldita assim mesmo? Não, o que a gente tem sempre que lembrar é que o problema da droga é um contínuo. Ninguém começa tendo problemas com drogas. As pessoas começam com o uso experimental, podem passar do uso experimental para o abuso e do abuso para a dependência. Tanto o abuso quanto a dependência necessitam, esses quadros exigem um cuidado profissional, um cuidado do médico, um cuidado do psicólogo, um cuidado do especialista nessa área. Mas é muito importante lembrar que o problema é um contínuo,
que ninguém começa dependente. Ninguém começa dependente. O interessante nisso também, Isabel, é que a pessoa, quando usa droga, ela já está mentalmente preparada para usar droga. Ninguém usa droga de repente, não. Essa história não só experimentei, já fez a cabeça o suficiente para experimentar. E uma pessoa que uma vez experimente, a ética muda. Não é mais uma pessoa que experimentou drogas, ultrapassou aquele caminho que os pais falaram, ou que a lei prova, ou que o corpo não aceita, de repente ele se torna uma pessoa já que está num outro patamar. Isso favorece não só a manutenção da droga em si, mas também a possibilidade de também quebrar outros pontos e aí avançar. Então é uma outra visão, não só da questão do processo que existe para se tornar um dependente, mas também a alteração própria que a própria experimentação já provoca na própria pessoa. Tem uma coisa muito importante também, não é, doutor Tiba, que é o papel que a droga tem na vida daquele jovem, né? O significado, o papel, né? Que importância tem, para que está servindo aquela substância na vida dele. E isso vai se estruturando com o passar do tempo. Né? Primeiro é um uso por curiosidade, para fazer parte do grupo, e com o passar do tempo ele pode passar a usar pelas mais diversas razões, porque está triste, porque brigou com a namorada, porque está com problema na escola. Qualquer motivo é motivo. Qualquer motivo é motivo. Né? É como pessoa assim que bebe, né? E vai havendo um hoje encaixe. Tá quente, né? Hoje está frio, hoje estou triste, hoje estou feliz. Então tudo. E muitas vezes, quando ainda está assim, não é um problema de fato, não é um problemão. Né? Mas o encaixe vai se perpetuando até um ponto que é necessário, que passa a ser necessária a intervenção de um profissional. Mas isso é muito assustador, porque, pelo menos no meu entender de leiga, álcool é droga também. Nicotina também é droga. Sim. Remédio também é droga. Quer dizer... Não, espera. O que acontece espera. Quando você fala remédio é droga, a gente tem que pensar duas vezes, porque o remédio é droga quando é usado fora da especificação médica. Porque ele é um remédio, para tratamento. Mas doutor, não tem aquela pessoa que também se vicia num determinado remédio? Sim, mas aí já saiu. Sem o conhecimento do seu médico mas até. Aí ele já saiu da utilização terapêutica. Então, outra razão. Já é um uma razão psicológica, talvez. Eu, há poucos dias, estava terminando um capítulo de livro sobre história das drogas. Né? E eu fui justamente naquele trecho histórico no qual as drogas e os venenos eram muito confundidos. O que era veneno, o que era droga, o que matava, o que não matava. E muitas vezes a mesma droga, dependendo da dose e dependendo do tipo de uso que é feita, podia ser uma droga de benefício para o ser humano, podia também ser uma droga que causasse danos, que matasse, enfim. Então, aí eu puxo a história da relação com a substância. Né? Qual é a relação que o homem ou que o jovem estabelece com aquela droga, com aquela substância. Então, muitas vezes, isso transcende até a dose, o tempo de utilização. Né? É para que está servindo aquilo para ele, qual foi o encaixe, né, que já foi gerado a partir desse consumo. Porque o consumo existe e ele não é só dos jovens. Ele é enorme, porque ele sustenta a máquina do tráfico de drogas. Isso é muito sério, porque se você pensar, onde é que o traficante tem tanto dinheiro para brigar com a polícia, você descobre que esse dinheiro vem do próprio consumidor. Então, muitos dos pais que estão nos assistindo agora, que estão preocupados com seus filhos, também consomem droga, não é assim? A droga não é privilégio da criança. Como é que eu vou dizer, se eu consumo droga, como é que eu vou dizer para o meu filho não? Não. Aí, em relação à educação, é um outro ponto. Se você passou fome na sua infância, você vai fazer o máximo possível para que os seus filhos não passem fome. É verdade. Então, se você está fazendo uma coisa que é ruim para você, você não quer que seu filho faça. Claro então não tem essa de desautorizar-se porque ele fuma ou porque bebe, que o filho... Não tem essa. Se o pai caiu nessa, entrou nessa alguma vez ele tem que ensinar para o filho que, escuta, esse foi um problema que eu tive, ainda carrego o peso disso, eu não quero que você entre. É um outro processo. Tiba, não raramente nós encontramos famílias inteiras que se drogam. Isso. Tipo, a mãe que toma algum medicamento sem supervisão médica, o pai que faz uso de álcool, o filho mais velho que faz uso de crack ou alguma outra
outra droga, o mais novo também, enfim. Então são famílias inteiras que se drogam. E o que nós observamos no dia a dia é aquele famoso dilema entre pais e filhos, os pais dizendo que as drogas deles são menos perigosas, porque são drogas lícitas, enquanto que as drogas dos filhos... Esse é o problema. São drogas de perigo maior, porque são proibidas por lei. Todo mundo pode usar. E não é assim. Né? Não adianta legalizar uma droga que possa usar, que não possa usar, lícita ou não, porque a droga, de fato, não deve ser usada porque faz mal ao organismo, ponto final. E no início da nossa conversa, nós falamos do álcool. Eu acho que quando nós abordamos o problema da droga, nós temos que nivelar todas as drogas, sejam as drogas permitidas por lei, sejam as drogas proibidas por lei, né? Para evitarmos esse tipo de... Porque lei, confusão, né? Lei é um problema legal, nós somos médicos, nós temos que pegar o problema médico e como problemas médicos, as drogas ficam todas agindo. E tudo passa a ser droga, até perfume, até qualquer coisa que a gente nem imagina pode ser droga quando é usado de uma maneira a provocar um estado físico diferente ou um estado psicológico diferente. Então, ou seja, o físico dele não está bom, que ele quer um outro, e o estado psicológico não está bom, que ele quer um outro. Né? Então, isso é droga. Não importa se a dose seja pequena ou seja grande, mudou, já tem uso de droga. É essa a visão que tem que ter. Por exemplo, a pessoa que usa remédios. Depois de um certo tempo, ele já não quer mais o médico, mas quer continuar com o remédio. Precisa ver que benefício tem, que ligação ele está tendo com esse remédio. Para distorcer o quê? Para provocar o quê? Não é? Então ele está usando como droga. E aí o profissional tem que ser bastante hábil para saber o momento de ir interrompendo a medicação, de ir passando para um outro procedimento que não medicamentoso. O que muitas vezes não acontece, simplesmente o médico fica fornecendo receitas, pós-receitas, atrás de receitas, cômodo, e a pessoa vai... É cômodo manter a Isso não é um procedimento médico aceitável, isso é um desvio da prática médica. Né? Então, mas ocorre também. Então existem as dependências de medicamento, mas o médico não tem que prescrever o medicamento de uma forma a gerar essa dependência. É um cuidado que os médicos em geral têm que ter. E uma curiosidade é que os médicos que mais prescrevem medicamentos de abuso, que podem induzir uma dependência, não são os psiquiatras. Isso é uma coisa curiosa, não é simplesmente para nós aqui limparmos a nossa barra, bem assim dizendo, mas são os outros colegas cardiologistas, clínicos e ginecologistas. Né? É que chega um momento que o próprio paciente, a própria paciente passa a fazer a demanda pelo medicamento que deu algum bem-estar, algum prazer, e o colega muitas vezes não sabe como fazer para desvencilhar a pessoa desse medicamento que foi útil durante um determinado tempo. Mas depois já não é mais, né? Você está tomando depois deixa de ser. Que é uma porque, grande olha, só exemplificando o que você falou, por exemplo, uma pessoa quando está com pânico sente uma batedeira no peito e vai procurar o cardiologista. Aí o cardiologista não está preparado para enfrentar o pânico, está preparado para enfrentar o coração. Só o coração que está batendo demais. O que acontece? Ele, na área do coração, invade a área do pânico através de um remédio e ele se sente bem com esse remédio, passa a usar independente do coração. Tá? Aí nem é o remédio para o pânico em si, mas é o remédio do coração que começa a dar um bem-estar, etc. Você vê que esse problema de droga é bem mais complicado. Doutor Alfredo Toscano, palavrinha final do senhor, por gentileza, para orientar um pouco mais os pais que estão lá em casa assistindo, como é que a gente faz? A gente senta e conversa? É essa a solução? Eu gostaria de, inicialmente, retomar as respostas que foram dadas na pesquisa que foi aqui apresentada sobre abordando meninos e meninas, né, as diferenças. O que eu gostaria de trazer para o público, para as pessoas, é que existem diferenças que são chamadas diferenças de gênero. Isso já está bastante pesquisado em adultos, mas hoje se pesquisa também em adolescentes, e tem uma diferença no consumo de drogas que se dá justamente pelas diferenças naturais entre meninos e meninas. Tipo, as meninas buscam mais as drogas lícitas do que os meninos. Os meninos têm uma tendência, né, a buscar mais as drogas proibidas. Os meninos transgridem mais, eles arriscam mais e eles não têm aqueles mecanismos das meninas de falarem da própria emoção. Isso não é regra geral, eu gostaria de dizer que isso, né, isso não é... Não podemos
maneira geral, é isso mesmo que está acontece. colocando isso de uma forma estereotipada, menino sempre é assim, menina sempre é daquele outro jeito. Mas os meninos, eles têm uma tendência a exteriorizar o problema pelo comportamento. Então, um dos comportamentos possíveis é justamente a transgressão através da droga. Enquanto que as meninas falam mais daquilo que está incomodando, né? E em relação, por exemplo, ao álcool, parece que não há muita diferença hoje entre meninos e meninas, embora existam diferenças no consumo dos adultos. E existam outras diferenças, inclusive, em relação ao metabolismo do álcool pelas mulheres, que é diferente dos homens, e as mulheres tendem a beber menos do que os homens mesmo, né? Mas na adolescência o que nós observamos é isso, uma aproximação maior dos meninos em relação às drogas ilícitas e das meninas em relação às drogas permitidas, tipo remédio para emagrecer, ansiolíticos. As meninas hoje estão muito envolvidas com a beleza corporal, tipo físico, e elas acabam buscando muito os medicamentos para emagrecer. Olha, eu ouvi uma vez uma pessoa que trabalhava com drogas, do próprio DENARC, que é a polícia aqui em São Paulo, que tem um trabalho educativo, me dizer assim, ó, a sua juventude, Isabel, eu estava falando dos anos 60, quando eu era adolescente, não precisava de droga porque tinha uma razão, tinha algo por que lutar, tinha algo por não sei o quê. É verdade isso? Se a gente tem alguma coisa por dentro, será que a gente não vai buscar essa coisa lá fora? Olha, o que você fala é tremendamente Eu vejo hoje o que o doutor estava colocando, assim, as meninas são escravas da forma, os meninos tomam anabolizante. Está todo mundo se drogando. Será que está faltando alguma coisa dentro? Está porque a pessoa que começa a usar drogas, ela tem várias atividades, tá? Começa a usar a droga como uma das opções, como recreativo. Vamos imaginar assim. Aí, essa atividade não tem tanta graça, então ele substitui a droga. Entrou aqui no último lugar, passa a ser o quarto, passa a deixar de existir esse daqui. Se a pessoa não tiver valores realmente consagrados dentro de si, a droga de quarto passa para terceiro, de terceiro para segundo, e quando ele chega em primeiro, a pessoa já está vivendo em função da droga. A coisa mais importante para a vida dele é a droga. Então, esses valores é que precisam ser estabelecido desde o processo educativo. Na criança, a vida é mais importante do que qualquer prazer, e não prazer a qualquer custo. Só complementando o que o Dr. Tiba está falando, assim, de fato, trabalhar com dependência é trabalhar com faltas, com vazios. E esses vazios podem ser a nível individual, internos, podem ser vazios diversos na família, pode ser um vazio social maior, né? Mas não podemos olhar o problema só por um desses ângulos, senão nós vamos ter uma visão sempre muito reducionista, muito limitada do problema, né? Mas a questão do vazio interno no adolescente, por exemplo, poder ser preenchido pela droga, certamente é muito olha, bom. Só dando uma dica final, assim, que eu sei que já estamos terminando, então, se o adolescente é gente, gosta de gente, ele vai se juntar com pessoas, a gente pode ajudar esse adolescente a criar um critério de valor, fazendo o seguinte, que ele, então, de fato, ajude outros adolescentes, ele vá para lugares aonde precisam dele, para ele começar a sentir-se útil, aí esse vazio pode ser preenchido. Antes de chegar ao tratamento, provavelmente ele mesmo vai se dar conta do quanto ele é importante para a sociedade. Olha, nós vamos ter que fazer um programa com o doutor Issane e o doutor Alfredo Toscano, porque não dá. O Gil já está ali desesperado, estourei meu bloco, agradeço muitíssimo a presença dos doutores aqui, prometo que vou trazer mais desses doutores para conversar com você sobre droga, e a gente vai para o intervalinho e vamos falar depois aqui sobre esses multiplicadores, viu? Porque nós vamos falar sobre sexo. Muito obrigada, doutores. Aquele intervalinho, a gente já volta. Oferecimento Organon, o desafio em ser completo. Nenezinho. Oi, mãe. Tá tudo na ponta da língua? Tá tudo decorado na ponta da língua. Hoje você vai acertar. Com certeza. Então tá lá. Então vamos falar com a mamãe, hein? Mamãe, nós estamos aqui todos os dias falando da saúde, do desenvolvimento e do comportamento do seu filho no Jornal do Nenê. Tudo o que você precisa saber desde a gestação até que seu filho já começa a ficar bem malandrinho. Porque afinal de contas... Esqueci, mãe. Ah, Nenê não vem com bula. Nenê não vem com bula, Nenê não vem com bula. Difícil isso, Nenê. Ah, mãe, eu treinei, mas na hora me dá um branco. Vem com bula, Nenê não 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 vem com bula. Melhor devia chegar, melhor está é viver.
Melhor que a luz é o sol, e a luz do dia é farol. E o suave ver a estação, e cá na terra se diz, um coração a 2000. Melhor do que ser feliz, é ser feliz. E viajar pelo Brasil. Embratur, Governo Federal. O sexo também é uma incógnita para o adolescente, como foi para você. Então, fique ligado nesse programa que eu estou recebendo a Helena de Lima, a Elise e o Pedro Vicello para falar sobre adolescência e sexualidade. Toda semana, de segunda a sexta-feira, às 14 horas e sábado às 15h45, eu, Marcelo Schumann, você e Beleza Hoje teremos um encontro marcado para falarmos de saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida, como sempre com prestação de serviços virtual e real, aqui na Rede Mulher de televisão. Se você for mulher de verdade, você não pode perder. Até lá! Programa Brasil Empreendedor. Curso gratuito, abordando os temas comportamento empresarial, análise de mercado, planejamento financeiro, fluxo de caixa e projeto de viabilidade econômica. Informações, Rua Ambrosina de Macedo, 94, Vila Mariana. Telefone 11 549 5255. Fundef, Fundação para o Desenvolvimento das Atividades Econômicas Familiares de São Paulo. Amigas e amigos da Rede Mulher, estamos aqui de segunda a sexta às 9 da noite com o Via Satélite. 4 convidados por noite trocando experiências, informações, diversão, cultura. É aqui mesmo, Rede Mulher, 9 da noite de segunda a sexta, Via Satélite. Até já! Amiga, seu programa Saúde Feminina pela Rede Mulher de Televisão, hoje conversando sobre os adolescentes e os psicólogos. Agora nós chegamos no momento de falar sobre a descoberta e o sexo na vida dos adolescentes. Então, eu estou aqui com muita alegria com uma nova mesa, com a Elisa Rodrigues, que é psicoterapeuta e terapeuta sexual, com a Helena Lima, que é psicóloga, professora da PUC e vice-diretora do Colégio Pentágono, aqui em São Paulo, e com o Pedro Vicello, que é psicoterapeuta e terapeuta sexual. E nós fomos lá na porta daquele colégio perguntar para as... Eu ia dizer para as crianças, olha que atufário. Fomos perguntar para os nossos adolescentes se você acha que os seus pais ou professores estão educando adequadamente você para ter uma vida sexual legal. No colégio acho que falta um pouco, realmente. A gente tem aulas de orientação sexual só na 5ª série e muito pouco. Mas quando a gente chega no colegial, que é acho que onde tem que ter mais orientação, eles não dão muita. Minha mãe conversa bastante, ela é super aberta, o que eu quiser falar, perguntar, ela vai responder com certeza. Meu pai, assim, enrola aquela vergonha, mas eu acho que minha mãe é bem aberta, assim. Dos pais mais ou menos, mas você acaba descobrindo mesmo tudo por amiga, por conversa, por pessoas mais, tipo, da tua idade. Professor não, pai não, os dois. Tipo, é muito aberta a minha família, muito liberal, essas coisas, sabe? A gente trata, tipo, esses papos como se fosse qualquer um. Não sei, acho que sim. Lá no colégio, sim. Eles me ensinam tudo que é certo, que é errado. E eles não falam nunca se é cedo, se é tarde, se deve, se não deve, não. Só que tem que ser com a pessoa certa, que você tem que saber o que você está fazendo e se você quer realmente isso ou não. Eu acho que os meus pais sempre conversaram muito, me prepararam legal para isso, os professores também. A minha família é muito aberta, tudo que eu quero eu pergunto à minha mãe, não tem essa de esconder, sabe? Mas deve ser muito difícil para você aí do outro lado, que é pai ou mãe. E, poxa, teve uma educação repressiva, se você nasceu antes dos anos 60 e tal. Deve ser muito difícil conversar. Como é que é, Helena, na tua experiência,
né, na escola. Como é que você vê isso? Essa coisa do professor e essa coisa do pai, como é que é isso tudo? Vejo que é um problema bem complicado e cada um procura se ajeitar como pode. Então, os professores algumas vezes tratam da disciplina e não tem tanta familiaridade com o tema. E os pais querem que os professores ensinem a parte, digamos, técnica da sexualidade. E os professores querem que os pais falem sobre os valores e as coisas. Só que no dia a dia não é assim que funciona. Uma hora eu vou falar do biológico, outra hora eu vou falar do aspecto psicológico. Fica complicado se não tem uma política comum. Então, de entender que todo mundo tem que falar de tudo. E falar na medida em que o adolescente vem perguntando. E algumas vezes ele pergunta sem dizer nada, mas agindo. Então ele fica, essa invenção dessa geração do ficar, que os pais ficam perdidos e os professores mais ainda, e eles contam, fiquei. E a dificuldade é até que ponto a escola deve interferir, até que ponto a família tem que bancar as decisões dos adolescentes mesmo. Porque assim, tratando o adolescente como criancinha, os pais também não ficam velhos. Então, fica regredindo, a criança já está desenvolvida e já é um adolescente mesmo, não tanto da faixa etária, quando a Paula comentou de pré-adolescente. Atualmente, com todo esse bombardeio de mídia, eles já estão erotizados. A filhinha dela já está na adolescência aos 10 anos. E muitas vezes fica perdida. O Pedro e a Elisa têm um trabalho maravilhoso, entre outros trabalhos que eles realizam, que é o atendimento do Helpline, né? Eu queria que vocês dois falassem um pouquinho, e por favor, vocês podem um interferir na fala do outro. Tá, ok. Bom, esse trabalho a gente começou há aproximadamente 2 anos, é um atendimento telefônico, é uma espécie de plantão de dúvida em sexualidade para adolescente. Esse trabalho já está tendo uns bons resultados aí, a gente já está vendo frutos disso, já está tendo efeitos bastante positivos, mas na realidade uma coisa que a gente percebe é que assim, não é só um trabalho desse tipo, né? É importante ter um trabalho com o educador, por exemplo, né? Porque não adianta a gente ter só na linha fazer esse trabalho, é importante ter isso, é importante ter um espaço para o adolescente que seja gratuito, que ele tenha essa informação com facilidade e que ele possa fazer ligação anônima. Você está até quebrando um baita galho dos pais, né? Sim. Que às vezes tem dificuldade de conversar sobre isso, né? É importante ter esse atendimento, mas você estava falando da escola. Porque assim, eu acho que o ideal é a gente ter esse trabalho junto com a escola também e junto com os pais, né? A escola, um dos problemas hoje em dia de orientação é que a orientação é feita por palestras, pessoas de fora vão na escola uma vez a cada 2 anos, vai um médico, um ginecologista, um urologista, um psicólogo, falam para o adolescente, junta todo mundo, os adolescentes assistem a palestra, acabou de lá. Subiu a rampa e esqueceu o que foi falado. Subiu a rampa e esqueceu o que foi falado. Né? Então, acho que assim, é importante um trabalho dentro das escolas, também de continuidade. Né? E isso acho que é o que a gente está tentando fazer. Né? A gente está tentando cercar o adolescente de todas as maneiras possíveis para ele obter informação de qualidade, com pessoas confiáveis e não só informação boca a boca com outros adolescentes, que às vezes é mais, onde ele procura mais do que com os pais, em geral. Mas, Elisa, ele fica, o professor também fica na mesma saia justa do pai e da mãe, não fica? Sem dúvida. O professor, ele também tem essa dificuldade de falar sobre sexualidade com aquele adolescente. A responsabilidade do que ele vai falar, do que ele vai transmitir para esse adolescente. E do que ele faz, da postura. Ele é o tempo todo solicitado pelos alunos. Mas, professora, perdeu a virgindade quando? Mas por que o senhor não tem namorada? Isso é questionado da vida pessoal, porque ele é uma referência para o adolescente. E o professor muitas vezes está desestruturado, e por isso todo trabalho em escola tem que ter uma capacitação docente, em primeiro lugar, tem que trabalhar os professores e os funcionários que vão ver os adolescentes se agarrando no recreio. O que a gente faz? Eu falei, bom, primeiro contém a inveja. Contém a inveja. Contém a inveja é a primeira coisa. Mas a questão também dos educadores quanto os pais vem nessa educação repressora. Então tem essa dificuldade de falar com aquele adolescente. Como vai falar sobre sexualidade? Algumas perguntas, como nós no nosso trabalho. Nós recebemos perguntas, as pessoas são anônimas, então são perguntas do país inteiro e perguntas assim muito interessantes, né? Como se faz a primeira vez, sangra. As de sempre. As de sempre. São perguntas milenares que a gente vê que a informação da escola não está atingindo. Mas a gente percebe a angústia do adolescente, que ele vai na sala de aula, ele não consegue se abrir com o professor, ele tem essa dificuldade de se abrir em casa,
Então, esse processo que tem do telefone e chega para nós, ele faz um vínculo e despeja toda aquela ansiedade que a gente... E tem também aquela história daqueles pais que ainda... Outro dia eu estava numa reunião e me disseram isso, eu fiquei boba. Aqueles pais que ainda acham que educação sexual não pode porque vai ensinar o filho ou a filha a transar. Ó, já nasce sabendo, viu? Já nasce sabendo. Não é assim, é que nem fazer barba para os homens, raspar a perna para as mulheres, já nasce sabendo. Eu quero mostrar para você, que é educador também, esse livro aqui que é super importante e super legal. Olha aqui, ó. É o Fala Educador, Educadora, que é uma publicação, né, lá do Helpline, do pessoal do Helpline, que trabalha com isso. Tem os adolescentes multiplicadores aqui e tem esse pessoal da Unicamp maravilhoso que fez esse livro. São 7 autores. Esse livro é técnico, gente. Esse livro é para educador. Tá bom, se você quiser ler, você pode, mas duvido que você vai aproveitar também. Depois eu mostro um que é para você, pai e professor. E, ó, educadores, os primeiros 200, primeiros 100, os primeiros 100 que entrarem no nosso site, www.falaeducador.com.br, ganham convite para uma palestra sensacional, um debate sensacional. Depois eu conto mais, senão o Gil me mata ali, que eu já estou toda atrasada hoje, minha amiga. Me desculpa, o que eu vou fazer? A conversa tá boa demais. Ó, aquele intervalinho, a gente volta já já. Oferecimento Organon, o desafio em ser completo. Os assuntos mais polêmicos discutidos por quem viveu e vive suas consequências. Mas a gente tem que tentar se valorizar, se amar antes de mais nada e dar a volta por cima, sim. Uma tribuna para a abertura de novas formas de encarar uma questão. Eu acho que o homem não está preparado para o mundo tão moderno de hoje. Nani Mulher, um jeito franco e aberto de falar a verdade. Os homens realmente têm medo das mulheres ou as mulheres estão querendo demais dos homens? De segunda a sexta, às 15 para as 5 da tarde. Nós escutamos um barulho de freada, uma gritaria, um ruído de batida. E o indivíduo bateu com outro veículo, né? Devido à embriaguez, né? E veio para cima dela, né? Aí que a minha esposa olhou e falou, nossa, mas é a nossa filha que está aí, né? Aí a gente correu para socorrer ela, né? Ela foi para o hospital. Aí no hospital ela teve uma anóxia cerebral, né? E ficou, até hoje ela se encontra no estado, vamos dizer assim, semi-vegetativo. Ela estava com 22 anos, uma pessoa alcoolizada, interrompeu a vida dela. Então a gente tem um sofrimento muito grande. Às vezes no canto do quarto, sem ninguém ver, você entendeu? A gente vai naquele cantinho e fica matutando, né? Puxa vida, será que isso aí vai acabar um dia? Programa de Redução de Acidentes nas Estradas. Governo Federal, trabalhando em todo o Brasil. Quer saber o que é ficar na fila do banco de olhos para conseguir uma córnea? Fazer um transplante e voltar a enxergar? É só sentar. Sentar e esperar. Esperar. Esperar 4 anos. E o que é pior? No escuro. Olá, eu sou Fátima Turci. Todas as noites, de segunda a sextas-feiras, eu trago aqui Economia e Negócios, à meia-noite e também às 8h15 da manhã. Um programa recheado de informações, onde sempre um convidado fala o melhor do seu negócio, fala de política, de economia e traz muitas informações para você. Eu te aguardo aqui na Rede Mulher com Economia e Negócios com Fátima Turci. Enquanto isso, eu vou pesquisando o que há de melhor para você. Até mais. O psicólogo
sexólogo, e o adolescente é o tema do seu Saúde Feminina de hoje, que já está chegando ao final, né? Você sabe que nós temos uma reprise no sábado às 20 horas, se você estiver nos assistindo no domingo. Vou pedir as conclusões finais dos nossos entrevistados desses blocos de sexo, mas eu prometo para você que eu trago eles de novo, porque a gente não conseguiu falar muito, né? Por favor, Elisa. Bom, algo que eu queria passar um pouco para os pais, quando ele se vê frente ao adolescente vivendo essa sexualidade. Nunca esquecer que é um aprendizado. Ele está aprendendo no ficar, ele está aprendendo como é que vai ser a vida adulta dele, está exercitando. Então, é muito importante um limite que se coloque, mas não aquele limite rígido. A conversa, o limite, mas que entenda um pouco que o que a gente adultos pensamos de sexo não é o que está na cabeça do adolescente. Então, respeitar um pouco isso. Helena. Queria concluir que educação é processo e educação sexual também. E que a gente tem que ter uma vida feliz, porque ela é muito curta. Pedro. Falar de sexo é estar falando de amor, né? Sexo não é sacanagem, sexo é amor. E eu acho que é importante se passar isso para o adolescente, né? Que ele está vivenciando o amor e que faz parte do processo afetivo dele estar aprendendo isso. É isso aí, né? Eu prometo que eu trago todo mundo desse programa de volta para você. Olha aqui, o livro para os pais e professores é esse aqui, Dr. Edson Noel Consentino. Para educar é preciso pensar, é imperdível mesmo. E aqueles telefones, aquele site www.isabelvasconcelos.com.br, você